Oi, amores, bom dia! E aí, todo mundo bem? Hoje é terça-feira, 9 de março de 2021. Olha só, hoje na nossa aula nós vamos trabalhar com poema, isso mesmo. Então, abre o livro de vocês aí na página 42 e acompanha a nossa leitura do poema. Começa assim, ó, questão 1. Você leu verbetes enciclopédicos com definições sobre determinados assuntos. Agora, leia outra definição no formato de poema. Nós já trabalhamos muito com poema, né? Vocês já, inclusive, escreveram poemas, né? O poema ele pode tratar de assuntos diversos, principalmente de assuntos pessoais, em questão de sentimentos, né? E ele vai trazer aqui um que se chama Começar. Preste atenção nesse poema, ó. Começar. É abrir o olho de manhã, é o A do alfabeto. É o primeiro risco no papel, é parar de olhar o teto. Deixar o desânimo de lado é dar o primeiro passo. Enfrentar o que não sei para explorar novos espaços. É tão bom depois que vai, ainda ontem tive coragem de falar para a Aninha. Eu te gosto, minha pequena, e comecei uma nova linha. Então aqui ele fala sobre começar novas coisas. Quando ele diz o primeiro risco do papel é o início de tudo, é o começo, né? E vocês lembram que o poema ele é dividido em duas partes. Primeira, as estrofes. Vocês lembram que são estrofes? São essas partezinhas que a gente divide o poema, olha só. Nós temos aí, ó, uma partezinha abaixo do título e vocês percebam que tem um espaço entre as linhas, ó, um espaço maior. Tem tipo assim, ó, é parar de olhar o teto. Estão vendo que tem um espaço que cabe mais ou menos um dedo? Pois é, isso aí é um espaço entre uma estrofe e outra. Então, se nós contarmos aí, nós temos quantas estrofes? Contem aí. Isso mesmo. E nós temos também, dentro do poema, além das estrofes, nós temos os versos. Versos é cada linha daquele poema. Por exemplo, quando eu digo, é abrir o olho de manhã, um verso. É o A do alfabeto, dois versos. Então, cada linha desse poema representa um verso, ok? Embaixo ele traz, ó, as informações de quem escreveu esse poema. Foi o Ramos, Lázaro, que no caso é Lázaro Ramos, né? Cadernos de Rimas do João, Rio de Janeiro, Palas 2015. Então aqui são as informações de quem escreveu, né? Onde escreveu, onde a gente pode encontrar esse poema, em que cidade e ano, tá bom? E aqui traz uma informação sobre o autor do poema. O autor Lázaro Ramos publicou o livro Cadernos de Rimas do João, baseado no convívio com seu filho, João. O ator e escritor apresenta diferentes assuntos de uma maneira própria, fazendo o leitor repensar suas ideias. Então, quem escreveu esse poema é um ator da Rede Globo, né? O Lázaro Ramos. Acredito que vocês, se não conhecem, mas os pais de vocês sim, né? Se já assistiram a novela. Então, ele cria esse poema para mostrar a realidade dele com o filho dele, de acontecimentos, coisas simples, mas que ele conseguiu trazer, observar um significado, ter um significado importante daquele momento e criar um poema para apresentar, para mostrar para as outras pessoas, tá bom? Página 43 tem a atividade desse poema, olha só. Questão 2. Leia a referência do texto e identifique as informações, que foi isso que eu mostrei para vocês, que são informações sobre o poema. O nome do autor, título do poema e título do livro. Tudo isso tem nessas linhazinhas bem pequenininhas que a gente nem vê direito, tá bom? 3. Sobre a estrutura do poema, faça o que se pede. Circule e enumere as estrofes. Então, cada estrofe, eu até já disse quantas tem, vocês vão circular e dar um número. É o número 1, número 2, número 3, tá bom? B. Todas as estrofes têm o mesmo número de versos? Explique. Vocês lembram que versos é cada linha do poema, então vocês vão contar. Será que todas as estrofes têm o mesmo número de linhas? Aí vocês vão dizer se sim ou não e explicar, tá bom? C. Há um par de rimas em cada estrofe. Identifique as palavras que rimam. Então, um par, a gente está aqui um par, duas palavras que rimam. Então, você vai procurar na estrofe 1, quais são essas palavras que rimam? Na estrofe 2 e na estrofe 3, super simples. Questão 4 diz, reúna-se com um colega, cada um de vocês vai treinar a leitura expressiva do poema e apresentar para o colega. Não precisa a gente se preocupar com a questão 4, tá bom?
Vocês vão ler, né? Vão fazer a leitura, mas para você, se quiser ler para algum familiar em casa, mas não precisa se preocupar com a apresentação ou em ter que filmar para mandar, não, tá bom? Só ler. Lê 1, 2, 3 vezes se for preciso. 5. Releia a primeira estrofe. Que palavra inicia cada verso? E aí? Releia a primeira estrofe. Tô lendo aqui para ela, já sei até qual é a resposta. Que palavra inicia cada verso? B. Essa palavra pressupõe algo anterior, ou seja, que é abrir o olho pela manhã. E aí? Vou ler novamente. Essa palavra pressupõe algo anterior, ou seja, o que é abrir o olho pela manhã? Que o primeiro verso diz: é abrir o olho de manhã. Mas aí ele diz assim: a palavra que pressupõe é a palavra anterior a essa. Quer dizer alguma coisa? Aí você vai ter que observar. Observando o primeiro verso. Primeira palavra do primeiro verso é o quê? Ou vamos ler a frase de modo geral. É abrir o olho de manhã. Como assim? Aí ele diz assim: e a palavra que pressupõe, essa palavra pressupõe algo anterior, perdão. Ou seja, o que é abrir o olho pela manhã? Aí vocês vão ter que observar também o título para poder responder essa questão. C. De acordo com o dicionário, começar significa dar início a algo ou ter uma nova experiência. Para isso vocês vão pegar o dicionário de vocês e pesquisar. Caso o dicionário desse ano estava na sala, não sei se a professora mandou para casa, mas aí se não tiver mandado, vocês podem pegar outro dicionário que vocês tenham aí. Se não tiver nenhum, espera que na próxima semana eu peço para a tia Carol mandar e vocês fazem essa questão, tá bom? Mas um dicionário que vocês tenham aí em casa, qualquer um já ajuda. Pesquisando, vocês vão marcar: começar a dar início a algo ou a ter uma nova experiência. Depois, esses sentidos da palavra estão presentes na primeira estrofe? Exemplifique sua resposta para os colegas e professores. Aqui vocês vão precisar só mesmo pensar e responder para si mesmo, né? Não precisa nem escrever, não. É só vocês interpretarem a questão e responderem, tá? E pensarem. Página 44. Quais palavras ou expressões da segunda estrofe indicam algo que atrapalha o começar? É o desânimo? É o primeiro passo, o não sei ou espaços? O que é que atrapalha o começar? Que a gente lembra que o poema fala sobre começar, o começo de tudo, a primeira linha. Quando a gente abre o olho de manhã, a primeira coisa que a gente faz é abrir o olho, né? É o começar a escrever aquela primeira linha. Deixa eu ver o que mais que ele diz. Começar, por exemplo, a primeira letra do alfabeto é quem? O A. Então, é o começar o A do alfabeto, começo. Né? Ele fala sempre em começar, em começos, inícios, né? Questão 7. Na terceira estrofe, há o relato de uma experiência vivida por João. Ah, que experiência é essa? E B. Nessa estrofe, qual é o significado de começar uma linha nova? Converse com colegas e o professor e anote a conclusão a que chegaram. Aí, para isso, você pode conversar com algum familiar de casa e anotar a sua opinião sobre isso, tá bom? E por último, questão 8. A ideia agora é você escrever uma estrofe com sua definição de começar. Escreva no espaço a seguir e faça uma ilustração para ela. Você vai pensar a sua definição, o que você acha que é começar, como é começar. Aí você vai criar uma pequena estrofe a respeito disso, tá bom? E aqui ele diz, diferentemente do verbete enciclopédico e de dicionário, o texto poético pode apresentar definições pessoais, te falou até isso, que revelam a maneira própria de ver e entender o mundo. Isso se chama subjetividade. Lembra que eu falei que o Lázaro Ramos ele escreveu o poema de acordo com a convivência dele com o filho, aquilo que ele conseguia enxergar dessa relação, né, das brincadeiras que ele tinha com os filhos, observar os filhos brincando, comendo, enfim. Então ele criou um poema falando um pouquinho dessa convivência, do que ele conseguia perceber da vivência com os filhos. E ele fala aqui, que o poema traz informações pessoais que revelam a maneira própria de ver e entender o mundo. E isso se chama subjetividade. Então, subjetividade é a sua maneira de ver as coisas. A gente pode estar falando sobre um determinado assunto e as pessoas terem opiniões diferentes. Ou seja, cada um tem a sua maneira de pensar e de ver as coisas. Isso não está errado, tá bom? Cada um pensa de um jeito diferente. A gente tem que aprender a respeitar isso. Isso se chama subjetividade. Bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só me chamar que eu tô aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom?
Beijos e até mais. Tchau, tchau.